Olá, bem-vindos ao Organizarte. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um verse journal. Vocês já devem ter visto, é um livro de versículos. Esse aqui eu fiz com um caderno normal, tá? E aí eu coloquei, coloquei versículo, tá? Já faz um tempinho já que eu postei. E você pode decorar como você quiser. E você pode colocar os versículos que você gosta ou que fizeram sentido para você naquele dia. Eu coloquei a data do versículo também. E hoje eu vou mostrar como fazer esse verse journal, tá? Esse aqui eu fiz com um modelo de um caderno pronto, tá? Hoje eu vou ensinar como fazer com papelão, roller e miolo pronto que você vai juntar e formar o seu caderno, tá bom? Esse aqui é de caderno pronto que a gente compra na papelaria. Eu comprei um caderno de desenho, ele era um caderno simples de desenho, só que ele era um caderno pequeno. Então, também pode ser feito com um caderno prontinho, tá? Só encapar e adaptar como você quiser. Esse que eu vou mostrar hoje, nós vamos fazer com um roller, tá? O papelão roller é esse papelão aqui. Ele vem geralmente em tamanho A4. Tem alguns lugares, por atacado ou lojas próprias, que vendem em pedaços maiores, tá? Papelarias grandes, assim, industriais, eles vendem em tamanhos bem maiores, então pode comprar folha mesmo, tá? Mas, em geral, a gente acha desse tamanho. Ele também é chamado de papel Paraná. Dá pra ver, que ele é bem compacto. Ele é fininho, mas ele é bem firme, tá? Ele é bem forte. Dá pra fazer bastante coisas com ele na parte de cartonagem. Ele é muito usado, tá? Então, hoje nós vamos usar ele pra fazer a nossa capa. Essas daqui eu já furei, mas eu vou ensinar como furar também, tá? Pra fazer o miolo, eu usei esses papéis aqui, tá? Eu comprei esses papéis prontos, já cortadinhos, já veio um pacote de papéis cortadinhos nesse tamanho, tá? Que é o tamanho de caderno, uma metade de uma folha A4, mais ou menos. Aí, o que que eu fiz? Eu imprimi o pontilhado no meu papel, tá? Esse aqui, ele vem assim, eu imprimi ele pontilhado, tá? Aqui embaixo eu coloco o miolo para você baixar, que é um arquivo bem simples, que é só você imprimir ele no tamanho da folha que você quer. Eu imprimi esse aqui no tamanho da metade de uma folha A4, tá? E aí, eu já quis deixar essas bordinhas aqui, tá? Porque aqui a gente vai furar. E também para não ficar até lá em cima, né? Então, na hora de imprimir, você pode configurar, tá bom? Então, vamos lá. Eu deixei algumas folhas já furadas e algumas sem furar, para mostrar como é que faz o furo, tá? Primeiro, nós vamos encapar a capa com o roller, tá? Nesse caso aqui, eu já furei o meu roller, mas eu vou encapar ele mesmo assim, e depois eu só vejo onde é que tá os furos para mostrar, tá? Mas antes de você furar, é bom encapar antes, porque senão você vai ter que ter mais trabalho para furar, né? Então, é melhor você cortar ele, encapar, e depois você faz o furo, tá? Então, assim, a minha folha, ela tem 14,5 por 20,5, tá? 14,5 por 20,5 tem essa folha. Eu cortei meio centímetro a mais. Ela até veio, até cortei aqui, deu bem certinho, tá? Aqui deu 15 centímetros, E aqui deu 21. Então, o 21 já veio certinho, tá? E aqui eu cortei na metade, ele deu 15, bem certinho, tá? Deu 14,9, alguma coisa assim, tá? Quase 15.
Então, se você cortar o papel A4 na metade, ele vai corresponder à capa que nós vamos fazer, tá bom? Ele vai dar em torno de 15 de largura e 21 de comprimento, tá bom? E aí, nós vamos fazer o nosso caderno de versículos aqui. O que é o Verse Journal? É um caderno onde você coloca versículos que você gosta. Então, tem que ser um caderno que você personaliza do jeito que você gosta, né? Bom, então nós vamos começar decorando, assim como eu decorei o Verse Journal, esse modelo aqui, eu vou decorar ele com esse papel aqui. Pode ser usado papel craft ou papel pardo, tanto faz, tá? É a mesma coisa, eles são bem parecidos, são mesma cor, só eles são um pouquinho diferentes na textura dele, tá? Esse aqui eu peguei o papel pardo, tá? Eu comprei ele em rolo, ó, e cortei. Este aqui, eu cortei ele 2 centímetros maior para cada lado da minha capa. Então, aqui ele tem 19 de lado e 25 de altura, de comprimento aqui, tá? Aí, nós vamos encapar nosso caderno. Como que a gente começa encapando? Em outro vídeo eu já falei do fio de cabelo, lembram? E aqui a gente vai usar o fio de cabelo para tirar os excessos das pontas, tá? Aí, a gente passa cola aqui. Eu tô passando cola direto, tá? Não tô passando pincel hoje. Posso até passar um pouquinho aqui, mas não tenho. Passei bem pouquinho de cola também. Lembrando que eu deixei já esses furinhos para mostrar para vocês, para deixar prontinho já. Mas você faz o furo depois que você tiver encapado, tá? Eu vou furar novamente aqui, tá? Só para mostrar onde que eu fiz os furos. Eu vou furar novamente ele depois que eu encapar, tá bom? Aqui na ponta, ó, quando a gente for dobrar, a gente usa uma dobradeira que tenha uma pontinha aqui, tá? Esse aqui é uma espátula comum, não é a dobradeira própria de scrapbook, mas também eu uso pra isso, tá? Você vem aqui no cantinho e empurra o canto pra dentro, antes de passar cola, tá bom? Isso vai facilitar na hora de você dobrar esse cantinho, ó. Vai tudo pra dentro, tá bom? E aí, agora fica mais fácil, porque ele vai ficar menos cantinhos ali pra você ter que arrumar depois, ó. Ele vai ficar bem retinho. Aqui já tô com os meus cantinhos dobrados. Então, é só eu espatular aqui, né? Com a espátula, ela uniformiza a minha cola. E tá pronta a primeira parte do nosso caderno. Pra parte de dentro, pra encapar essa parte, eu cortei 2 pedaços de 20,5
por 14,5. E aí eu vou arrumando, ó, ele tem que ficar bem, eu gosto de deixar ele bem pertinho das bordas, tá? Não tem problema se ficar muito pertinho, não faz mal. Até vou tirar um pouquinho mais só pra ficar igual do lado, mas não precisa. Eu gosto que ele fique bem pertinho da borda mesmo, tá? Ó, pra ficar bem acertadinho, tá? E agora a gente passa bastante cola. Tá? E vamos colar. Sempre de dentro para fora, a gente passa a espátula para ir saindo todas as bolinhas de ar que tiver, tá? E aqui nós temos a nossa capinha, tá? E eu vou fazer a mesma coisa com a capinha de trás. Então tá, então a gente já tá com as duas páginas aqui, as duas capas, né, do nosso caderno. Ó. Eu revesti as duas com papel pardo, né? Que é este aqui. E eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz os furos, tá? Eu tinha furado elas antes, né, pra mostrar como é que eu tinha feito, porque eu vou fazer com argolas, tá? Nós vamos usar argolas pra colocar no nosso caderno, que é mais fácil, mais rápido e é melhor de você tirar pra colocar refil, colocar mais folhas, se você precisar depois abrir. Você consegue abrir as argolas, ó, e repor quantas folhas você precisar. Então, é mais fácil. Aí, eu deixei um furo faltando para vocês verem como é que eu faço os furos. Em primeiro lugar, eu faço um gabarito dos furos, tá? Eu vejo aqui, eu marco, às vezes erra, ó. Mas no gabarito eu consigo, eu coloco por cima, ó. O gabarito eu uso para eu medir qual é o tamanho dos furos, quantos furos eu quero, qual é a distância deles. Aí eu marco eles, faço o furo no gabarito e uso o gabarito por cima das peças para eu ter uma noção da onde que eu tenho que furar. E todos eles furam certinho, ó. Teve um que eu furei errado a primeira vez no gabarito, depois eu furei certo. Então, o gabarito pode riscar, pode rasgar ali um pedacinho, pode ter rasura, ó, como por exemplo aqui eu tinha marcado, daí eu mudei de ideia, resolvi fazer mais pro lado. Então, o gabarito eu uso para isso, tá? E aí, todos eles vão seguir essa ordem, tá? Essas folhas aqui que eu já furei, ó, essas daqui tem algumas que eu já furei, eu usei o gabarito também, e aí eu usei com uma bordinha, tá vendo, ó? Um pouquinho de cada lado, no mesmo gabarito que eu usei pra capa, tá? Então, eu vou fazer o furo de algumas folhas e do furo restante que falta aqui, pra vocês verem como eu faço, tá? Pra fazer os furos, eu uso a Big Bite, que todo mundo já deve conhecer. Quem não conhece, ela é uma aplicadora de ilhós, a gente chama Big Bite ou Crocodile 2, tá? Ela tem uns pezinhos aqui pra fixar na mesa, então ela é bem firme, né, pra usar. Ela pode ser usada para ilhós, tá vendo, ó? Eu marco aqui para ilhós e aí eu posso alterar aqui, tem 4 combinações aqui para colocar ilhós, tá? E aí eu coloco aqui. Não é o nosso caso, né? Porque agora nós vamos fazer furo. Eu consigo fazer um furo menor e um furo maior, ó. Aqui é o maior que eu vou fazer e aí ele fura aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele vem aqui. Tem um menorzinho aqui e um maior. Então, nós vamos usar o furo maior, tá? Eu coloquei o meu gabarito aqui. E agora eu vou furar. Eu coloco aqui embaixo. E aqui eu consigo furar, ó. Tá vendo? Ficou certinho. As duas capas ficaram certinhas. E agora eu vou furar o resto das minhas folhas. Ó, aqui eu vou botar no gabarito, eu vou botar um pouquinho de cada lado, ó, tá?
para ele ficar centralizado depois na capa. Então, vamos lá. Com o gabarito é bem mais fácil, porque se eu quiser virar um pouquinho a folha para ajeitar, para eu furar melhor, eu tô com o gabarito aqui em cima firme. Então, não tem problema dela ficar fora do lugar, né? Porque eu vou seguir o gabarito, tá? Então, aqui nós temos algumas folhas que eu já furei, ó. Algumas folhas furadas. E temos as duas capas, tá? E aí, nós vamos montar o nosso caderno, que vai ficar o nosso caderno de versículos. O que que nós vamos fazer? Como esse caderno, ele é com uma cor neutra, né? Uma cor mais envelhecida, né? Esse papel. Nós vamos fazer a capa dele. Eu vou fazer com alguns elementos com um pouco mais de cor, tá? Então, aqui eu vou colocar algumas coisas. Esse aqui, eu fiz o furo com aquele furador de bordas, tá? Como eu já pretendia colocar essa toalha rendada aqui, eu fiz um furo com uma borda que não era muito grande, assim, a borda, sabe? Não era com muitos detalhes. Era uma borda mais simples, tá? Eu fiz o furo com esse furador aqui. Eu já expliquei, né, num outro vídeo como é que a gente usa o furador, tá? Eu uso o furador assim, eu já peguei um pedacinho aqui, que é mais ou menos o tamanho da minha borda, tá? E aí eu vou furar aqui e ele sai aqui a borda. Ele até saiu uma matriz aqui, uma folgazinha que depois a gente tira, né? E pra continuar, a gente só coloca aqui na continuação aqui, né, no gabarito, tem um gabaritozinho aqui também, e ele vai continuar a perfurar, tá? Não sei se dá pra ver certinho. Aqui fica os restinhos, né, que a gente descarta, tá bom? Então, vamos lá. Agora, nós vamos decorar o nosso caderno, tá? Vou tirar aqui as nossas folhas. E aí, eu fiz o seguinte, eu imprimi no computador, eu imprimi até 2 tamanhos, porque eu não sabia exatamente qual que eu ia usar. Aí, eu já imprimi. Isso aqui é folha de 180 gramas, tá? Comum, folha branca comum, tá? O verso é igual. E eu imprimi nesse tamanho já com uma folguinha, porque eu não sabia exatamente o tamanho que eu ia cortar. Então, agora eu vou montar. Eu até peguei umas folhas assim, que eram mais no tom desse azul, né? Peguei umas folhas nesse tom aqui, tá? Pra eu fazer uma montagem em cima aqui da minha capa. Então, agora nós vamos montar a capa, tá? A capa aqui, ó, eu já recortei o título do meu caderno e eu vou colocar um fundo nesse meu título, para ele não ficar da mesma cor da minha renda, tá? Então, eu vou colocar, eu já colo ele, tá?
Ó, eu já colo o meu título em branco, né, no papel branco, na folha branca. Eu vou colar ele já aonde eu quero que ele fique com o fundo, tá? Ó, já vou cortar um canto aqui. E assim vai formando a minha capa, tá? Esse aqui eu cortei um pouquinho maiorzinho, só pra eu ajustar depois na hora, tá? Também vou colar, tá? Tá vendo? Ó, tá sobrando um pouquinho, daí depois eu vou ajustando sempre, pra não ficar exatamente, né, no lugar que às vezes falta, daí fica pior. Então, é melhor fazer um pouquinho maior. Esse aqui, ele é dupla face, ó, eu poderia ter usado as duas, mas daí eu preferi essa aqui, que eu achei mais bonito esse desenho. Ó, ainda falta, eu vou cortar mais um pedacinho. E assim a gente vai ajustando, tá? Não tem problema se ficar um pouco maior, se você tiver que ajustar. Ó, agora ficou certinho, tá? E aí, a gente vai passar cola aqui. Sempre passando bastante cola nos cantinhos. Tá? Aí, o que que eu faço? Eu sempre passo um lencinho úmido, quando é assim, em papel mais, que apareça mais a cola, né? Eu sempre passo um paninho úmido, que ele logo já absorve, tá? E aqui nós temos a nossa bordinha. Aqui eu vou posicionar certinho, né? E agora eu vou montar a minha capa, a minha decoração. Como que eu faço isso? A gente vai ajustando e vai escolhendo os detalhes para nossa capa. E quando a gente tiver certeza, eu gostei desse aqui, eu quero este, aí a gente pode colar, tá? Não precisa ir colando, porque depois você pode mudar de ideia, né? A minha sugestão, tá? Tenha sempre as figuras recortadas já, tá? Então, tenha sempre aqui as figuras que você vai usar, né? Que eu vou usar algumas aqui. Tenha sempre recortadas. Tem alguns lugares que também eles disponibilizam figuras religiosas, ó. Nesse caso que é do Verse Journal, né? Então, você consegue fazer montagem. Tem figuras que você pode usar. Aqui eu também tenho uma outra, ó, posso usar. Tá vendo? E aí você tem várias possibilidades para colocar na sua capa. Então, vamos lá. Ó, aqui eu tenho algumas figuras que eu vou colocar. E vamos colocar a cola. Não tem problema, ó, se a cola passou aqui, tá? Depois a gente vai tirar os excessos. Só vai sempre bem delicadamente, né? Pra não rasgar a sua toalhinha rendada. Ó, aqui ela já tem já soltou. Esse lenço úmido,
a gente encontra até no supermercado, né? Ele ajuda também a gente a fixar sem precisar colocar os dedos, tá? Que aí não gruda no dedo da gente, aí ajuda bastante. E agora a gente vai montar, ó. Eu sempre opto por fazer uma decoração mais simples e sem muitos efeitos para não tirar o propósito da minha peça, tá? Isso é uma opção minha. Esse título, nós vamos colocar fita banana. Vamos cortar assim, eu corto sempre com estilete, tá? Eu vou cortar em alguns pedaços e vou colocar aqui ao longo do meu título, tá? Não precisa colocar em toda a extensão do papel. Pode colocar só algumas partes, desde que cubra tudo, tá? Essa colinha que tá aqui, ó, que tá aqui acumuladinha, ó, ela vai secar, tá? Não precisa se preocupar. Ela seca, a gente já espatulou ela antes, ela vai secar. Então, a gente coloca assim, ó, eu vou colocar 4 pontos de cola aqui, bem pouquinho, pra não tirar o adesivo também da fita banana, tá? Ó. Ela vem com essa película aqui, que a gente tira também, tá? E eu também coloco um pinguinho de cola aqui, tá? Olha só. E agora eu vou colocar umas borboletas aqui. Dá pra colocar aqui, dá pra colocar aqui. Acho que vou colocar aqui, ó. Nessas borboletas eu não vou usar fita banana, tá? Essa aqui vai ficar aqui, sobrou. Você pode cortar várias figuras e na hora de você colar, que você escolhe quais você vai usar, tá? Então, vamos lá. Vamos colar aqui. Se você quiser, você pode colocar fita banana só no meio da borboleta e deixar as asas um pouco mais salientes também dá, fica muito bonito o efeito, tá? Eu costumo fazer esse efeito quando eu plastifico, que quando esse Verse Journal eu não vou plastificar, mas alguns projetos eu plastifico eles com aquele plástico mesmo transparente para plastificação, e como a figura vai estar por dentro do plástico, eu consigo fazer esse efeito de colocar uma fita banana e deixar algumas partes sem tanta cola, sem tanta fixação, porque não tem tanto risco de cair, tá? Aí eu fixo bem a fita banana, coloco cola na fita também, né? Dou uma reforçada. E fica muito bonito o efeito também, tá? Aqui vamos colocar mais um. Você pode ir testando, ó, colocar mais de uma. Tá? Que eu não vou colocar mesmo, só pra não ficar igual lá em cima. Prontinho. Aqui eu já dou mais uma conferida, né? Com um lencinho úmido. E tá pronto o nosso Verse Journal. Se você quiser, você pode usar as washi tapes, tá? Pode fazer pra borda aqui, tá? Fica bem bonito também. Eu tenho algumas que eu trouxe aqui hoje, tá? Essa aqui eu nem cheguei a abrir, que eu comprei recentemente, tá? Ela vem assim, embaladinha. Ela parece uma fita crepe, ela tem uma textura de fita crepe.
mas ela é colorida. Então, ela tem várias estampas, várias cores, tá? Você pode colocar aqui também. Também fica muito bonito. Eu uso bastante, tanto que no meu outro Verse Journal, o versículo que eu coloquei aqui dentro foi com washi tape, tá? Aqui também eu coloquei um pouquinho, então ela é muito versátil. E também, se você quiser dar um detalhezinho um pouco mais formal, um pouco mais sofisticado para o seu caderno, você pode usar os ilhós, tá? Eu vou mostrar aqui. O ilhós, ele dá um efeito mais sofisticado para o caderno, para esses furos. E eu particularmente gosto muito de usar ilhós, porque eu acho que dá uma outra cara para as peças da gente, sabe? Geralmente eu aplico o ilhós com essa Big Bite. Tem também o crop, ó. Você também pode aplicar o crop, porque ele aplica o ilhós aqui e aqui ele faz furo, tá? Então, dá para aplicar o crop também, tá? Vou tirar aqui. Esse aqui é mais prático e é para projetos menores. E esse aqui, ele suporta papéis que são mais grossos, ele tem outras funcionalidades. Essa crop, ela foi feita até para cortar materiais como couro, CD, materiais assim diferentes mesmo, não só papel, tá? Eu gosto de aplicar muito com esse aqui, então por isso eu vou aplicar o ilhós com este, tá? Como é que a gente aplica o ilhós? A gente coloca ele, né? Aperta aqui. Quando a gente coloca o ilhós aqui, a gente tem que escolher o ilhós aqui em cima, tá? Que daí é aonde vai baixar aqui, tá? E aí eu aperto. Não precisa colocar muita força e ele já vai fixar aqui, vai firmar do outro lado. Esse ilhós aqui, eles chamam de margarida, porque ele abre do outro lado e ele é bem macio, tá? Então, eu vou fazer isso nos 3 furos da minha capa e vou fazer na contracapa também. Sempre cuidando aqui o meu detalhe, né? A minha capa tá prontinha. Ele vai dar outra cara pro meu caderno, tá? Vai dar outro acabamento pro meu caderno. A mesma coisa eu vou fazer nos furos da capa de trás. E tá pronto. E agora é só a gente montar o caderno com as argolas. Elas são articuladas, ó. Você força um pouquinho, ela abre. Deixa eu tirar esse aqui. E os meus papéis, tá? Lembrando sempre que esse papel, ele vem liso e eu que fiz a impressão do pontilhado, tá? Então, agora é só a gente encaixar aqui. E tá pronto o nosso Verse Journal. Ó, o nosso caderno de versículos tá pronto, tá? Eu já coloquei uma bordinha um pouquinho maior aqui, tá? Pra ele sair certinho. Essa argola, eu não coloquei a menor argola,
porque eu pretendo colocar mais folhas no meu Verse Journal depois, tá? Essa argola, o tamanho dela é 25 milímetros, tá? Ela é 2,5, 2,5 centímetros, 25 milímetros. Esse é o tamanho da nossa argola. Eu coloquei ela um pouquinho maior, tá? Ela segura bem, ela é uma argola bem firme. Ela fecha bem certinho e depois para abrir não tem mistério, é só você forçar um pouquinho, abrir aqui e colocar de refil quantas folhas você precisar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no canal se você ainda não está inscrito. Ative as notificações para receber as novidades. Um grande beijo e até a próxima!